implementação de políticas públicas. E aqui no estado de Minas Gerais, o órgão máximo, né, é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem aí o papel de definir e promover a implementação e a reestruturação dos instrumentos de gestão no estado para fins de garantia dos usos múltiplos, né, que é um outro princípio da política de gestão de recursos hídricos. Os comitês de bacia, né, o famoso Parlamento das Águas, que tem esse papel importantíssimo de fazer com que toda a política seja desenvolvida e adaptada às características regionais. Então, ele tem uma série de atribuições, e aqui no estado de Minas, né, diferentemente de todos os demais estados da federação, os comitês de bacia também têm a competência de deliberar sobre outorgas de grande porte. É uma responsabilidade compartilhada com os comitês, que precisa também ter ali um ponto de apoio técnico, né, para a sua deliberação. Deliberação essa que tem que estar sempre pautada, né, nos relatórios técnicos, nos pareceres do IGAM, e tem um objetivo específico, que é fazer uma avaliação mais sistêmica de toda a bacia e assim apoiar na decisão quanto à concessão daquela outorga. Além, né, de aprovar uma série de outros instrumentos que são fundamentais para a bacia, como plano de bacia, enquadramento, cobrança, tudo isso fica aí sob responsabilidade dos comitês. Em Minas Gerais, né, nós temos hoje comitês de bacia em todas as 36 unidades de planejamento, né, um volume enorme de comitês, uma gestão participativa, né, complexa, né, que envolve aí um volume enorme de conselheiros que atuam em prol aí da gestão de recursos hídricos. Dentro do sistema, nós temos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD, que é a estrutura, né, que formula as políticas públicas e trabalha, né, além das questões de meio ambiente, a parte de recursos hídricos, também com foco no desenvolvimento sustentável. E o IGAM, que é o órgão gestor de recursos hídricos de Minas, esse ano comemorando 25 anos, né, são 25 anos aí de muita luta para aprimorar e implementar a gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, muitos desafios, né, mas a gente está conseguindo aí alcançar bons resultados na gestão das águas do estado. Começando a falar dos instrumentos, né, o principal deles, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele traz diretrizes gerais para o estado, em termos de organização do sistema, principais instrumentos e regras gerais, como critérios de outorga, regionalização e tantos outros. Então, todos os demais instrumentos emanam do Plano Estadual de Recursos Hídricos, e a política implementada por nós, ela está sempre embasada nesse plano, né? É um plano que ele é de 2010, né? Já está no momento aí de fazer a sua atualização. Então, a equipe do IGAM já está trabalhando aí em alguns diagnósticos e alguns preparativos para a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Os planos diretores, então, o plano estadual, ele rebate nos planos diretores, né? Hoje nós já estamos aí praticamente com todas as bacias com seus planos concluídos. Nós temos três planos, né, que ainda está em elaboração, que é o SF1, né, e das bacias do Leste e Mucuri. Com isso, a gente vai ter 100% de todo o estado coberto com planos diretores, mas mais importante do que ter plano, a gente precisa ter planos que tenham um caráter executivo, né, operacional, para melhorar a qualidade da bacia. Nesse outro lado aí, nós temos um índice, né, não está dando para vocês ver ali os números, mas pelas cores a gente consegue ver, aquilo ali é uma avaliação que a gente faz da implementação do plano, ou seja, aquilo que foi planejado no plano está se tornando realidade, e a gente observa que, na maioria deles, né, nós estamos muito abaixo. Então, aqui, no laranja, de 20% a 50%, e no vermelho, abaixo de 25%. Então, assim, os planos não são efetivos da forma como eles foram implementados. Então, nós estamos agora, né, no momento de revisitar a maioria desses planos, com um foco mais na operacionalização. O único deles que alcança entre 70% e 90%, que é o do GD7, tem 72%,
é o plano mais recente, que já foi preparado com essa visão de operacionalização e de implementação das políticas ali estabelecidas. Então, com o tempo, a gente consegue avançar e aprimorar na gestão de recursos hídricos. A cobrança é outro instrumento que ainda precisa de avançar no Estado, né? Nós temos hoje, cobrando no Estado, 12 bacias, temos 5 outras que foram aprovadas no ano passado e já está incidindo esse ano a cobrança. Aqui na região, né, é o PN1 e o PN3, todos dois aprovados no ano passado. Então, todo o uso que está acontecendo esse ano já é passível de cobrança e o boleto, né, vai ser encaminhado no ano que vem. No restante do Estado, que essas que estão ainda em cinza, elas estão em processos de implementação, algumas com fases mais avançadas, outras não, mas fato é que até 2023 nós teremos aí, por força de um decreto do governador, a implementação da cobrança em todos os estados. E quando a gente fala cobrança, né, a gente tem ali uma visão, né, de mais uma despesa. E é importante a gente ter em mente que cobrança pelo uso de recursos hídricos não é mais uma taxa, não é mais um imposto, é um investimento que os usuários da bacia fazem para melhorar a qualidade na bacia, seja em quantidade ou qualidade da bacia, né? E nós estamos, né, vivenciando em todo o estado momentos em que a disponibilidade hídrica está cada vez mais comprometida. Então, esse recurso que é arrecadado pela cobrança deve ser proposto, né, deve ser implementado para atividades de melhoria da disponibilidade hídrica. Esse recurso ele é direcionado para a bacia que arrecada, não fica nada com o Estado, e ele é operacionalizado por meio das agências de bacia, que é o braço executivo do comitê, que, a partir de uma deliberação do comitê, escolhendo quais regiões serão implementadas e quais projetos serão, ela faz a execução. Então, é importante, né, que sempre, conjugado com o recurso da cobrança, é importante a participação dos usuários no comitê de bacia, para que eles definam onde esse recurso vai ser implementado, com vistas ao seu principal objetivo, né? A cobrança tem 2 objetivos principais. Uma que é o uso racional, né, a valorização econômica da água, e outra que é a melhoria da bacia. Então, ao definir quais ações precisam ser adotadas para melhorar a qualidade da bacia, é o comitê que faz. E o comitê é a plenária ali daquela bacia, com representantes dos usuários, da sociedade civil e do poder público. Então, é fundamental que os usuários, né, que aqueles, né, dentro do sistema que mais demandam da água, participem ativamente desse processo de deliberação, onde aplicar esse recurso. Outro é o enquadramento, né? Esse instrumento ele tem a característica de melhorar a qualidade dos nossos rios, ou garantir que aqueles que já estão com uma qualidade boa permaneçam naquela qualidade. Ele tem uma característica que ele faz uma relação entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos e de gestão territorial, uso e ocupação do solo, porque ele vai deliberar, né, ele vai indicar o que pode acontecer naquela bacia para não comprometer a classe do rio, ou garantir que aquela classe do rio seja alcançada no futuro. Também mais um instrumento onde é extremamente importante a participação ativa dos usuários, porque se os usuários forem omissos nesse processo, pode ser que o enquadramento venha a inviabilizar determinadas atividades em regiões da bacia, porque se, por exemplo, todo um território for colocado como classe especial, por exemplo, ali não pode ter nenhuma atividade que seja potencialmente poluidora do rio. Então, é importante que a sociedade participe, em especial os usuários, nesse momento de definição de como será feito a implementação, né, e a definição dessas classes. E depois disso, tem todo um trabalho de investimento para alcançar a qualidade daquele rio, porque o enquadramento é um propósito, é o rio que eu quero ter, só que o rio que eu quero ter condicionado com as condições técnicas e financeiras, porque todo mundo quer um rio de classe especial, de classe 1,
mas eu consigo, com a tecnologia disponível e com o recurso disponível, chegar a essa qualidade? Nem sempre. Alguns rios a gente vai ver que o máximo que eu vou conseguir chegar com ele é classe 3, classe 2. Então, a gente precisa ter essa avaliação técnica e de expectativas da sociedade que ocorrem exatamente nesse instrumento. E o que acho que é um dos instrumentos mais conhecidos de todos e mais almejados, e o que a gente recebe mais pedra, né, Bruno? Outorga. Outorga, acho que todo mundo sabe o que é outorga, em algum momento já teve aí um contato com esse instrumento. É exatamente o instrumento que garante ao usuário a utilização de recursos hídricos. Eu trouxe aqui para vocês um mapa demonstrando aonde nós temos a maior concentração de outorgas, exatamente na região que nós estamos, tanto em água subterrânea, que é a primeira, quanto em água superficial. O maior número de outorgas hoje concentra-se no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, com foco, a gente vai ver na sequência, irrigação. Então, hoje, a irrigação demanda aproximadamente 70% de toda a água no estado de Minas Gerais, e com foco nessas duas regiões. E aqui é importante colocar como que isso tem avançado ao longo do tempo. Eu trouxe esse gráfico, esse é um gráfico, ele traz as informações até 2019, mas ele não foi atualizado, mas a tendência permanece a mesma, o avanço que a gente tem de números de processos de outorga, tanto superficial quanto subterrâneo. Então, a gente fez aqui uma avaliação de 10 anos, a gente tinha lá invasão autorizada em 2009, chegando aí a próximo de 300 metros cúbicos por segundo. Agora já estamos aqui quase a 800 metros cúbicos por segundo ao longo de todo o ano. E aqui em água subterrânea também um aumento significativo. Então, está sim havendo um aumento da demanda de água no estado de Minas Gerais. E aí eu não vou falar que nem é a demanda. Muitas vezes já tinha ali o uso, mas tem uma preocupação dos usuários em buscar a regularização. Isso é muito positivo, porque a partir desse cenário, nós conseguimos planejar a gestão de recursos hídricos de forma a garantir aí a disponibilidade para agora e para o futuro. Aqui é uma informação quanto ao quantitativo de processos, e aqui gostaria de fazer um registro da importância que tem quando a gente tem parceiros para resolver o problema. Esse aqui, o IGAM, ele ficou até 2018, não era o responsável ativo pela análise das outorgas. Isso estava com a Suprans. E ao longo desse período, de 2011 até 2018, quando houve a transição, acumulou-se dos 25 mil processos de outorga. Aqui em dezembro de 2017 a gente tinha 24 mil, e quando o IGAM assumiu as outorgas, que foi maio de 2018, tinha 25 mil processos parados. Ou seja, 25 mil usuários que estavam aguardando a outorga dentro do IGAM. A partir do momento que nós assumimos, eu vim para o IGAM, voltei para o IGAM, eu sou servidor de carreira do IGAM, mas estava trabalhando na SEMAD, voltei para o IGAM em 2018, junto com a Marília, para enfrentar esse problema aqui, que era reduzir o passivo de outorga, finalizar o passivo de outorga. Então, a gente implementou uma série de medidas. Hoje, nós temos menos de 2 mil, isso aqui é resultado de dezembro, e desses 25 mil que estavam aqui, 8 mil era aqui na região, né, Bruno? O Bruno ficou até careca por causa dessas outorgas aqui. Enfim, nós tínhamos um desafio aqui na região, o maior de todo o estado, para resolver essas outorgas. Então, em parceria com o Ministério Público, com o Comitê de Bacia, com a ABA, que é a Agência de Bacia, nós conseguimos um projeto que chama ProUrga, que permitiu praticamente zerar esse passivo. Hoje, o que tem rodando dentro da URGA é basicamente os processos correntes, um ou outro mais antigo, um pouco mais complexo, que ainda não foi saneado. A nossa expectativa é que em julho desse ano a gente conclua todo o passivo de outorga, e até dezembro um processo de outorga ele vai ser concedido num tempo médio de 180 dias. Esse é o meu compromisso com o governador,
estamos trabalhando firme para que isso realmente ocorra. Em algumas regiões isso já está acontecendo, tá? Já tem regiões do estado que já estão analisando o processo de 2022. Algumas outras com um pouco mais de dificuldade, ainda não, a gente não conseguiu isso ainda, mas até o final do ano nós esperamos que o tempo médio seja aí de 180 dias. Aqui, só para vocês terem uma noção do que é isso, por ano, entra no IGAM 10 mil pedidos de outorga. Tá? Então, além dos 10 mil que entrou nesse período, a gente analisou 25 mil. Ao todo, até o final do ano passado, foram 65 mil processos de outorgas analisados, de maio de 2018 até dezembro de 2021. Então, é um esforço muito grande das nossas equipes para dar esse retorno. Aqui, outra forma que a gente também tem avançado, de dar essa transparência para a sociedade, as informações, facilitando a vida aí de quem faz os processos de outorga, para saber se tem disponibilidade hídrica em uma região ou outra, foi a disponibilização dessas outorgas na IDE. Tá? Hoje, vocês já conseguem acessar lá e ver todas as outorgas que foram concedidas até dezembro de 2021. Então, é importante vocês acompanharem lá na hora de fazer o balanço hídrico de uma determinada região. Em termos de instrumentos, eu trouxe esse assim, de uma forma bem geral, para vocês entenderem como que a gente faz e como que cada um desses instrumentos se interagem. Em termos da situação hídrica, o que a gente tem percebido? Que essas mudanças que estão ocorrendo no clima têm intensificado no tempo e no espaço as anomalias climáticas, seja excesso de chuva ou excesso de falta de chuva. Nós vivemos desse ano, início desse ano, um volume de chuvas assim, incomparável no estado de Minas Gerais. Para vocês terem ideia, quem é da hidrologia aí, na região metropolitana, nós tivemos vazões com período de retorno acima de 500 anos. É muita coisa, é uma concentração muito grande de chuva em pouco espaço de tempo. Tanto é que todos acompanharam e viram os problemas que nós tivemos, porque a nossa sociedade não está preparada para isso, E muitas vezes as construções, enfim, toda a infraestrutura está exatamente nas áreas de inundação. Mas aqui eu trouxe, isso aqui é o período seco 2019-2021, que nós tivemos também um outro problema sério, que foi um período extremamente seco. Para quem não conhece essa metodologia de anomalias climáticas, quanto mais vermelho for, mais negativo foi a relação de chuva esperada e chuva ocorrida. E o azul, o contrário, anomalias positivas. A gente observa que nós tivemos um período muito ruim de chuva, o primeiro período chuvoso, 2019-2021. Tanto é que nós encerramos o período chuvoso com esse mapa aqui. Esse mapa é o consolidado. Observa que nós não tivemos, com raras exceções, 2 pontinhos aqui, anomalias positivas de chuva, ou seja, tudo abaixo da média no estado. Isso foi o caos, Ano passado nós trabalhamos aí, desde o encerramento do período chuvoso até o início do outro período chuvoso, em estratégias para minimizar o efeito da falta de chuva no estado. Isso, demonstrou, leva a essa consequência aqui, não foi o pior período, tá? Isso aqui é o número de municípios com declaração de emergência por falta de seca, de chuva, de água, abastecimento. Então, nós tivemos em 2017 o maior número de municípios, mas a gente vê aí que nós temos uma região que ela é constante, que exatamente coincide com a região do semiárido, mas em alguns momentos isso espalha para o resto do estado. Então, é importante a gente também ter esse acompanhamento aí dessa situação hídrica do estado. Em termos de chuva, esse ano, aí é o de anomalia de precipitação do período chuvoso, 2021, 2022, nós começamos bem lá em outubro, bem acima da média, novembro ficou próximo aí da média, dezembro já tivemos regiões com bastante chuva, janeiro, observa janeiro, todo mundo falou que foi um período extremamente bom de chuva, mas onde nós tivemos muita chuva?
só na região, só que em pequenos pontos da região central. O restante do estado dentro da média. Essas chuvas aqui, ó, né, que foram lá na região metropolitana, na bacia do São Francisco e do Grande, na região central, é que causou todos aqueles problemas que nós vimos. Aqui já fevereiro, né, fevereiro aí sim foi um mês bom para o estado inteiro, mas nós já estamos no março, eu não sei as informações gerais do estado como um todo, mas para a região metropolitana foi o março mais seco da história. Então você vê que nós temos aí uma oscilação entre esse regime de chuvas. Aqui, né, o contrário, né, quando eu tenho problemas com chuvas, esse foi concentrado, né, na região central do estado e no leste, que foram as regiões mais afetadas com problema de chuva nesse ano. É isso aí, né, a situação de 445 municípios em 2022 que tiveram problemas com inundações do estado. Qualidade das águas, não dá para falar de situação das águas do estado sem falar da sua qualidade, binômio importante, né, quantidade e qualidade. A gente observa aí que há uma predominância no estado, né, de índice, né, o índice que a gente faz essa medição, que é o IQA, de médio. Praticamente todo o estado é médio. Nós temos aqui na região metropolitana ruim, né, e alguns pontos ao longo do estado com o IQA bom. Essa concentração ocorre principalmente na região metropolitana e próximas a grandes cidades, que é a questão de lançamento de efluentes de não tratados. Então, isso é um fator de pressão para a qualidade das águas no estado, né? Aqui com um olhar específico, com um dos parâmetros que é analisado, que é o E. coli, né? A gente observa que todo o estado praticamente está pintado de vermelho, né? Porque exatamente as violações do E. coli no índice, né, que nós avaliamos. A gente observa que a média de violação, ou seja, mais de que 50% de todas as amostras do programa Águas de Minas, que foi coletado para o mapa de 2020, tinha violação de E. coli. Tá? Então, é muito sério essa questão aqui também da qualidade das águas, né? E agora, com o novo marco de saneamento, que tem a proposta de universalização do tratamento, a gente espera reverter esse quadro aqui. Em termos dos usos, né, de água, falar um pouco, né? Aqui um panorama geral, resultados de 2019, mas não tem mudanças significativas. A gente observa exatamente, né, que quando a gente olha a região central do estado e vai olhando aqui o leste, Paraíba do Sul, a gente tem uma predominância, né, de consumo humano na região central e industrial e mineração nessa região, e no restante do estado predomina-se o uso para agropecuária, seja irrigação, seja desdentação animal, e na região onde tem aí, né, as grandes áreas irrigadas, chega aí muito próximo de 70%, 80% de toda a outorga concedida para a finalidade de irrigação. Em termos percentuais de vazão outorgada, né, nós temos aqui que 54% é para irrigação, olhando o estado como um todo, todas as finalidades. Em termos de uso, né, aqui é número de usuários outorgados, ele não representa nem 37%, ou seja, que são grandes usuários que consomem aqui 54% da vazão outorgada. Consumo humano, uma fração de 14%, e representa aí a maioria dos usos outorgados, que é 38%, e ficando aí, né, os outros usos disponibilizados, né, distribuídos nessas outras finalidades. Aqui, fazendo um recorte específico para a irrigação, né, olhando a vazão outorgada, né, tanto de água superficial e subterrânea, e a gente observa aquele mesmo comportamento que a gente viu lá no início de aumento de número de usuários, muito parecido com essa curva aqui, ó. Ou seja, predomina-se nos usuários realmente o setor de irrigação. Né? Então, nós saímos de 2019 de menos 200 metros cúbicos por segundo outorgado para a irrigação, e hoje já ultrapassa
é 500 metros cúbicos por segundo. Isso aqui em água superficial, tá? E outra que tem crescido muito, que é a água subterrânea. 20 mil, da ordem aqui, menos de 20 mil metros cúbicos por hora, agora a gente já está chegando aos 140 mil metros cúbicos por hora destinado à irrigação. Isso é um ponto preocupante, tá? Porque a água é uma só, tá? E quando a gente começa a migrar para o uso de água subterrânea, muito provavelmente é porque a água superficial já não existe, ou ela está em uma distância maior. Mas retirar a água subterrânea, eu interfiro diretamente na água superficial. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa ter nessa avaliação integrada dessas áreas, para evitar um comprometimento da vazão, né, tanto da água superficial quanto da água subterrânea. Aqui, né, uma informação lá da ANA, né, o avanço da área irrigada, né, que prognóstico também que tem aumentado. Eu sei que ainda tem um potencial muito grande para aumentar a irrigação, mas a gente precisa ter um olhar lá na disponibilidade hídrica, como fazer o casamento, né, entre o aumento da disponibilidade, o aumento da área irrigada com a disponibilidade hídrica. Aqui por tipo, né, só para mostrar aqui em números e não em vazão, a gente observa, né, que a água superficial ela ainda predomina praticamente todo o estado, né, exceto aqui na região do semiárido, que é exatamente a região onde a gente não tem água superficial. Mas no restante ainda há uma predominância da água superficial, desculpe. E esse aumento da demanda gera isso aqui, né, que é as famosas áreas de conflito, né? E aí, quando a gente faz um olhar específico para as áreas de conflito, a gente observa que elas ocorrem basicamente onde eu tenho irrigação, tá? A irrigação ainda é um grande fator de pressão para as áreas de conflito. Tanto é que, quando toda a logística, né, toda a metodologia de gerenciamento das áreas de conflito foi construída com foco na irrigação. Quando começou a entrar outros usuários, como indústria, abastecimento público, a metodologia precisou ser revista, porque ela já não adequava mais àquele perfil. O que nós fizemos aí para melhorar essa questão da gestão de conflito ou das áreas de indisponibilidade hídrica? Fizemos uma revisão de critérios. Antes o critério ali era bem rígido. Nós demos uma flexibilizada nele, passamos a trabalhar a avaliação da disponibilidade hídrica, não mais ponto a ponto, usuário a usuário, mas dentro de uma sessão de controle. Então, eu faço uma avaliação dos meus critérios de outorga, quais sejam disponibilidade hídrica, né, vazão máxima outorgável igual a 100% da Q710 e vazão residual igual a 50% da Q710. Isso aqui, essa mudança aqui, ela representa, né, uma capacidade de praticamente duplicar a disponibilidade hídrica nessas áreas de conflito, porque antes a gente fazia somente 50% da Q710. Então, isso deu uma flexibilidade na hora de analisar os processos de outorga. A outra, né, foi as comissões gestoras locais. Nós entendemos que quem conhece o problema tem a melhor capacidade de solucionar o problema, tá? Como avançar para isso? Nós buscamos inspirações em vários setores, vários órgãos gestores, e no próprio Estado de Minas, quando a gente avaliou que as áreas de conflito que tinham associações de usuários, tinha ali um gerenciamento melhor. Só que, por lei, a gente não pode obrigar o usuário a se associar, a se filiar, a se cooperar. Então, nós criamos uma associação sem personalidade jurídica, que é a Comissão Gestora Local, que são todos os usuários outorgados ou outorgáveis naquela porção, que passam a ser responsáveis por fazer o gerenciamento. Isso é instituído por um ato do IGAM, né? Então é uma portaria constituindo aquela associação, e ela passa a ser responsável por
diversas atribuições, mas a mais importante delas, propor o termo de alocação, que é exatamente fazer a distribuição da água que existe conforme a demanda. Antes, como que ocorria isso aqui? Nós tínhamos o processo único de outorga, só que era um processo único de outorga que, na verdade, era um processo de outorga com vários processos individuais de outorga lá dentro. Não tinha uma consolidação daquilo. Muitas vezes alguns usuários entravam com a consultoria A, outro com a consultoria B, C, D, enfim. E não tinha uma avaliação sistêmica daquilo ali. Quando isso chegava para o IGAM, né, primeiro, a gente não conhecia a realidade local. Então, chegava lá aquele monte de usos, eu tinha que, primeiro, espacializar eles para entender onde cada um deles estava. E, a partir da demanda e disponibilidade, e cortando de um, ajustando de outro, e muitas vezes esse ajuste, né, coloca um captando no dia par, outro no dia ímpar, e assim sucessivamente, não atendia à realidade, porque aquele usuário ali precisava de água durante os meses, todos os dias do mês. O outro, que tinha um outro tipo de cultura, que eu não mexi com ele, poderia ser o alternado. Então, como eu não conhecia, eu meio que dava um tiro no escuro, e seja o que Deus quiser, né? Só que isso tudo demandava um grande esforço técnico, e ainda tinha um outro problema, que a hora que estava ali, né, o parecer prontinho para ser publicado, eu também quero. Aí chegava um usuário que estava no meio da bacia, né? Aí zoneava toda aquela distribuição, eu tinha que começar do zero. Então, nós mudamos isso e colocamos isso aqui. O que é o termo de alocação de água? É exatamente esse olhar sistêmico para a bacia, onde todos os usuários vão colocar lá o que ele quer, e a consultoria, né, que vai apoiar, vai ver, não, o que você quer é possível? Não, é possível se eu fizer esse ajuste, se eu construir um barramento, etc. Então, ela modela todo aquele sistema hídrico e já apresenta para o IGAM algo consolidado, inclusive com alternância de uso, critério de rateio, né, de revezamento em caso de escassez hídrica. Então, ela coloca tudo aquilo ali. O IGAM vai simplesmente fazer uma análise, né, se os critérios básicos de outorga foram obedecidos, que é vazão máxima outorgável e fluxo residual. Obviamente, gente, que para fazer esse avanço, né, para dar esse passo, flexibilizando o processo, eu tive que também ter uma contrapartida dos usuários. E a contrapartida veio com a telemetria da vazão residual, que é minha principal referência na hora de conceder outorga, ou seja, eu tenho que deixar no rio uma quantidade de água mínima para atender os demais usos. Então, a gente conseguiu fazer esse avanço. Então, feito isso aqui, após a proposta desse termo, esse termo é aprovado no plenário dessa comissão, e se for aprovado por unanimidade, aquele conflito inicial que a gente imaginava que ia ter, ele era só potencial, não tem mais conflito. Tá? Eu consegui sanar aquele problema. Mas é importantíssimo que a CGL também atue nisso aqui, ó, o gerenciamento da alocação, ou seja, garantir que o uso que foi pactuado seja cumprido, porque se esse termo aqui não for cumprido, todo o processo está falho. Eu não vou conseguir cumprir a vazão residual, vai faltar água para um, vai faltar água para o outro, e aí entra um processo, o conflito volta. Então, é um gerenciamento constante do conflito que essa CGL se propõe a fazer. Ok? Então, o termo de alocação é exatamente isso, né? Ele faz a visão de toda a bacia, colocando o que tem disponível, o que cada um solicitou, aonde eu vou colocar a vazão, o fluxo. Conhece esse desenho, Fernando? Vou colocar ali um crédito, tá? Então, o termo de alocação, ele vem aí com uma série de questões que precisam ser observados na hora da sua elaboração. E o que é mais importante, né? A busca pelo consenso, pela mediação. Por quê?
Se esse termo de alocação for aprovado pelos usuários, ele não precisa ir para o comitê. Agora, se os usuários não chegarem num consenso, eu tenho, né, um conflito. E aí eu chamo o comitê de bacia, que é o mediador de conflito no sistema hídrico em primeira instância, para tentar resolver o problema. Se não resolver, aí outros atores entram no processo. Mas a gente aposta exatamente na participação do comitê para esse trabalho de mediação e gestão. Então, o comitê, ele tem um papel importante, principalmente nas áreas em que serão declaradas de conflito a partir de agora, ou seja, que ainda não tinha uma organização desses usuários. Então, é para fazer toda aquela mobilização, chamar os usuários para a organização. Ele faz esse cadastramento, né, dessa manifestação de interesse, encaminha para o IGAM, e o IGAM vai fazer a portaria, e o comitê chama novamente a reunião da CGL, a primeira reunião, para iniciar o processo. E a partir disso, a CGL caminha com as suas próprias pernas, até ter o termo de alocação, voltar para o IGAM e conceder a portaria de outorga. Se não houver consenso, aí o comitê entra de novo para tentar achar ali uma solução para aquele conflito que instalou ali. E para que isso funcione, temos que ter monitoramento, né? Eu só consigo fazer o gerenciamento de algo que eu conheço, né? Ninguém tem aí uma conta no banco de vez em quando e fica lá sem tirar extrato, a não ser quem ganhou na Mega Sena aí, né, que tem milhões lá, que não precisa preocupar. Mas nós estamos falando aqui de uma situação de indisponibilidade hídrica, ou seja, alguém que recebe ali o seu salário, que é a conta de pagar as suas despesas. Então, ele faz ali um acompanhamento sistêmico, né? E o que nós estamos propondo aqui, né, com o sistema de monitoramento, é exatamente isso, uma ferramenta para acompanhamento, não só do usuário, do individual, mas do coletivo. Porque nós estamos, a proposta é uma solução coletiva, tá? Então, eu tenho que garantir que todos que participaram do processo de pactuação no termo de alocação tenha condições de verificar se o coleguinha está cumprindo o que foi pactuado. Então, o monitoramento vem nesse sentido, né? Então, o que nós propomos com o monitoramento, né? Inicialmente, né, para as áreas de conflito, nós começamos com o monitoramento do fluxo residual, ou seja, telemetria lá da vazão que passa no rio, mas nós pretendemos, né, avançar também com a telemetria das captações, das bombas, porque muito mais do que uma ferramenta para a gente, do órgão gestor, ela é para o usuário na ponta. Somente aqui, com o monitoramento do fluxo residual, o que acontece? A comissão, o IGAM, a sociedade vai saber que, os 20 usuários dessa região aqui está desrespeitando a regra, porque deveria passar 100 litros por segundo, está passando só 50. Mas ele não vai saber quem é, porque está todo mundo num único bloco. Quando eu coloco a telemetria de vazão, da captação, eu sei exatamente quem que ligou a bomba, quando que ele ligou a bomba e quanto que ele captou. Então, eu vou conseguir separar o joio do trigo. Não, dos 10 usuários, 9 estão corretos, mas tem lá, né, aquele que sempre tem, que é o que quer lá sacanear a galera. E aí, em vez de ter uma atuação coletiva do órgão gestor sobre os 10 por descumprir a vazão residual, isso permite que os usuários, antes que venha o IGAM, antes que o Poder de Polícia Administrativo do órgão venha, os usuários, sabendo que é o fulano de tal que não está cumprindo a outorga, adote medidas internas, né, que a comissão gestora tem que ter essa prerrogativa, tem que ter prerrogativas de tentar fazer com que aquele usuário atenda o termo de alocação. E mesmo que a comissão não conseguir, quando vier uma ação de fiscalização, ela vai naquele usuário e não nos 9, porque a gente sabe exatamente que é ele que não cumpriu a regra. Então, isso consegue, né, separar os bons usuários dos usuários que estão ali para
comprometer toda a gestão. Então, a gente trabalha muito, né, e tem tido um esforço grande do IGAM em caminhar com isso aqui, um trabalho que teve aí também, né, como eu disse, a gestão ela é participativa, eu preciso de gente para nos ajudar. Nós tivemos, né, o trabalho recente, um projeto piloto lá na região do Entre Ribeiro, né, com a Riganor, com o Sebrae, acompanhando, desenvolvendo tecnologias, vendo o que a gente precisava aprimorar no sistema. E agora a gente já tem, em um cenário, nos próximos meses, a plataforma para receber esses dados, né, que é exatamente esse sistema de monitoramento de uso, que foi, né, um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai permitir a gente receber esses dados, né? Porque até agora nós fizemos um trabalho de organização para motivar os usuários, para organizar os usuários no sentido de ter a telemetria. Agora eu vou permitir que a gente receba esses dados e esses dados fiquem acessíveis para vocês, não só para o IGAM, mas também para os usuários. E já caminhando aqui, né, para o final, quais são os desafios e oportunidades? Quando nós assumimos as outorgas lá em 2018, o que a gente percebeu? Que não dava para seguir com a regularização dos usos se eu não olhasse todo o arcabouço legal e propôsse mudanças. Tá? Então, nós já fizemos isso, né? Nós tínhamos diversas normas, diversos procedimentos desatualizados. Então, nós fizemos, em 2019, foi publicado o decreto 47.705 e a portaria 48. E essas duas normas consolidaram todas as regras para a outorga, e, além de consolidar, ela simplificou o processo. Vários procedimentos que antes eram burocráticos, que não tinham razão de ser, foram simplificados, né? Documentos que antes eram exigidos, deixou de ser exigido, formas de análise, tudo isso nós conseguimos revisitar. Mas ainda temos oportunidade de melhoria, né? Qual é essa melhoria? Quais são essas melhorias que nós precisamos avançar? São várias. Algumas nós já temos mapeadas, mas outras, vocês que estão lá na ponta, que sabem exatamente o que precisa ser feito. Então, é importante que a gente receba esse feedback, né? A gente recebe muito feedback, diversas associações, não só de usuários de irrigação, mas da Federação das Indústrias, enfim. Mas quem conhece o problema é quem sabe resolver. Então, nos apresentem aquilo que hoje é difícil para vocês. E nós vamos ver se é possível achar essa solução, tá? Então, esse é o trabalho, é um trabalho, né, de mão dupla, que a gente vai avançando aí na gestão de recursos hídricos. Reservação, né, é algo aí que, num evento aí, eu brinquei que eu via a Joyce, Dona Rovena e outros, e via nelas um barramento, né? Porque toda hora que elas chegavam perto de mim, pedindo barramento, né? A Joyce já chegou aqui, eu não vim pedir barramento hoje não, mas é isso, é algo que a gente sabe, né? E nós, né, quem trabalha aí com hidrologia, sabe que para garantir resiliência do sistema, nós precisamos ter barramentos, né? Então, é algo que a gente aposta, fomenta, mas, por outro lado, traz responsabilidade. Tá? Não é simplesmente construir um barramento e deixar para lá. Hoje nós temos, né, uma das políticas mais efetivas aí que nós temos, é a política de segurança de barragens. Ela traz ali uma série de responsabilidades para o dono do barramento. Então, nós precisamos sim construir barramentos, mas construir barramentos com técnica, e ter ali profissionais para acompanhar esses barramentos, né? Hoje, nós já temos no estado mais de 30 mil barramentos. Esse aqui é o mapa, né, dos barramentos maiores, e esse aqui, que é o grande desafio do IGAM, como fiscalizador da segurança de barragem, que são os pequenos barramentos, ou considerados de uso insignificante. Ou seja, para cada um desses barramentos tem que ter todo um acompanhamento dessas estruturas. Então, uma reflexão que se fica eu avanço em construir pequenos barramentos, ou eu vou pensar em barramentos de usos múltiplos, que são maiores,
que vai ter ali uma condição de operação mais estruturada, que vai atender mais de um usuário, toda uma região. Então, é algo que nós precisamos avaliar. Qual que é a melhor estratégia? Ter uma multiplicação, como nós já temos aqui, ou ter uma concentração de barramentos para mais de uma propriedade, de um grupo de usuários. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque isso traz responsabilidade, né? Aqui, né, dois exemplos apenas de barramentos, né, que se romperam, né? Uma aqui, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, Betim, e esse aqui, né, foi lá em Paraisópolis, no sul de Minas. Algo também que gerou impacto para a população, teve que retirar a população da zona de autossalvamento. Tudo isso, gente, é às custas do dono do barramento, tá? A política é muito clara, cabe ao dono do barramento arcar, né, com a responsabilidade civil, administrativa e penal sobre qualquer consequência desse barramento. Então, é algo que hidrologicamente é a solução, mas que traz responsabilidade, que os usuários precisam estar cientes. E aí, cientes na hora de propor a construção e na hora de ter bons profissionais para elaborar projeto e acompanhar a execução dessas obras. Porque os principais problemas que levam ao rompimento dessas estruturas é a ausência de projeto e negligência na hora da sua execução, tá? Então, é importante essa reflexão em termos aí, né, de onde construir, como construir, com quem construir, né? E outra, né, famosíssimos aqui nas regiões. Ah, não, vou sair da política de segurança de barragens e vou construir piscinão. É a solução, mais ou menos, né? Nós caímos aqui no mesmo problema, né? A ausência de capacidade de profissionais para dimensionar e construir esses piscinões. Hoje, né, dos piscinões existentes no estado, mais de 60% está na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Está aqui, nessa região. A sua região, Joyce, está lá, ó, 22%. Tem bastante, mas aqui é o maior, né? E nós temos hoje uma ação civil pública do Ministério Público que impõe ao IGAM, muito a nosso contragosto, há de se registrar, a responsabilidade por fiscalizar isso aqui. Nós entendemos que isso aqui não é de responsabilidade do IGAM, isso aqui é uma obra de engenharia. Portanto, o responsável por isso aqui é o profissional que assinou lá a responsabilidade técnica ou o irresponsável do empreendedor que construiu sem um profissional. Esse não é o órgão gestor. Eu não sou responsável se a água que você está tirando do rio e colocando numa caixa de metal, por exemplo. Por que eu tenho que ser responsável se você coloca ela numa obra de terra? Tá? Então, nós estamos trabalhando hoje com o Ministério Público para achar uma resolução consensual disso aqui, mas a gente não... A melhor solução que nós estamos caminhando é para que vai ter que ter um cadastro dessas estruturas junto ao IGAM, mas uma série de exigências de projetos e responsabilidade técnica para a construção e operação dessas estruturas. Ok? Outro, né, que a gente também aí, tem oportunidades de melhoria, que é a outorga sazonal. O que é a outorga sazonal? Né? Hoje a gente já trabalha com a outorga sazonal na demanda, né? A gente concede outorga com vazões variadas ao longo do ano. O que nós vamos fazer é utilizar a disponibilidade também em caráter sazonal, avaliando, né, no nosso caso, que é a Q710, ela na sua base mensal. E a gente tem um aumento de disponibilidade hídrica muito grande, né? Esse aqui é um trabalho do professor Pruski, aqui na região, e ele coloca, por exemplo, né, aqui nós temos aqui a Q710 em base mensal, que é exatamente essa barra azul aqui, e a Q710 em base anual, que é a linha vermelha, que é essa aqui, ó. Então, a gente observa que em todos os meses, né, praticamente todos os meses,
todos os meses eu tenho uma disponibilidade em termos de Q710 maior do que a Q710 com base anual. E a nossa proposta é outorgar a partir disso aqui. E a grande pergunta, né? Quando? Eu sei que eu já vou responder que todo mundo... Essa é uma das que não falha. Então, o que é que nós precisamos para isso? Nós precisamos para isso ter a informação para todo o estado de Minas de qual é essa vazão mensal. Isso não é um trabalho fácil, tá? Isso não é um trabalho fácil porque ele tem que ser integrado com a Agência Nacional de Águas, porque nós estamos numa gestão integrada. Então, hoje nós tínhamos um projeto com uma universidade para fazer esse estudo para a gente, só que o produto que foi entregue não atendeu às especificações técnicas. Então, a gente está fazendo uma adequação desse estudo para poder aplicar no estado. Hoje, eu já tenho o estudo para a região do Rio Doce. Tá? Então, hoje eu já tenho a base de dados para o Rio Doce. Então, a gente vai avançar agora para o restante do estado, para, a partir do momento que eu tiver essas informações, eu já começar uma transição para a outorga sazonal, né, com critério mensal. Uma outra que a gente também vê aí com muitos bons olhos e que precisa ser avaliado de forma muito estratégica pelo setor é o reuso, tá? Quem acompanha essa questão aí de gestão de água sabe que no Israel, por exemplo, é um país que tem uma disponibilidade hídrica muito menor do que nós. E lá eles fazem praticamente reuso de 100% do seu efluente tratado. Então, o que nós precisamos fazer? Uma avaliação de onde colocar as nossas estações de tratamento de esgoto para facilitar levar essa água até os campos de irrigação. Por quê? Primeiro, né, é a garantia de disponibilidade hídrica. Porque quando a gente olha lá na legislação, em uma situação de escassez hídrica, eu tenho dois usos prioritários: abastecimento público e dessedentação animal. Ou seja, eu vou ter que levar água para as cidades. E 80% dessa água volta em termos de esgoto. Se eu tiver condições de pegar esse esgoto e levar para a minha irrigação, eu tenho água garantia o ano inteiro, porque a gente gasta água o ano inteiro. Então, é uma água que não passa pelo processo de outorga. E além disso, né, além de levar água, leva fertilizantes, né? A grande parte aí, né, do que sobra depois do sistema de tratamento é nitrogênio, fósforo, potássio. Então, ou seja, é o que vocês utilizam na irrigação, né, na fertigação. Então, é importante e a gente precisa pensar isso agora. Por que agora? Nós estamos, né, com um novo marco do saneamento, em que as concessionárias vão planejar para o atingimento da sua meta de universalização a implantação desses sistemas. E essa visão sistêmica vai permitir escolher o melhor local para a instalação da ET, para facilitar levar essa água até as áreas irrigadas. E, né, pensando de uma forma macro, uma outra oportunidade que a gente não pode abrir mão é ações de revitalização de bacias. No âmbito estadual, nós temos um projeto estratégico do governo de Minas, que é o projeto Somos Todos Água, que visa, né, a revitalização de bacias e a segurança hídrica, e ele tem vários projetos associados, né, que é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que é exatamente uma avaliação de todo o território do estado, identificando para cada bacia hidrográfica quais são as regiões estratégicas para alguma intervenção para aumentar a segurança hídrica. Que tipo de intervenções? Intervenções que vão atender esses 3 eixos basilares do programa, que é conservação e restauração da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, então, cercamento de nascentes, proteção de APP, técnicas de conservação do solo, de infiltração e etc. Produção sustentável e uso racional de recursos hídricos,
precisamos ter um uso eficiente das nossas águas. A gente sabe que grande parte dos nossos irrigantes, em termos quantitativos, são pequenos usuários que não têm assistência técnica. Eles não irrigam, eles molham, jogam água. Então, a gente precisa ter um trabalho de orientação para esses usuários para o uso racional dos recursos hídricos, né? E investir também em fontes alternativas, como é o caso do reuso. E outro, que é saneamento, controle de poluição e obras hídricas, né? A gente sabe que em algumas regiões eu não vou conseguir garantir segurança hídrica sem construir barramento, sem construir sistema de adução, né? E também tratamento de efluentes, porque não adianta eu ter água em quantidade, eu preciso ter água em quantidade e qualidade. Então, o saneamento entra aqui também. E 2 outros projetos associados, um projeto experimental lá na bacia do Viamão, lá em Mato Verde, e um projeto de revitalização na bacia do Paraupeba, que são metodologias associadas a esse programa. Gente, era isso, cumpri meu tempo, faltando 8 minutos, que é um recorde, eu nunca falei em menos tempo, sempre falo mais. Tá aí os meus contatos, se tiver dúvidas depois, estou à disposição e a gente pode seguir aí com a organização. Okay? Obrigado, gente. Então, muito obrigado. Pessoal, só passar 2 recadinhos rápidos aqui. Conscientizar você